Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Insulinoterapia Descomplicada. Aqui nós discutimos estratégias para a jornada educacional dos colegas da área de saúde para que eles possam insulinizar de forma adequada, educar melhor os nossos pacientes. Eu sou a doutora Janice Sepúlveda, sou endocrinologista e coordenadora do ambulatório de diabetes tipo 1 da Santa Casa de Belo Horizonte. E o tema de hoje será o papel do profissional de saúde na insulinoterapia, mais especificamente do colega farmacêutico. Então, Anderson, eu queria que você começasse se apresentando, falando seu nome, a cidade, né? Eu sei, mas o pessoal aqui não te conhece. Sua cidade, um pouco do seu trabalho no SUS, que a gente sabe que é maravilhoso. Começa aí com a gente, que o pessoal vai gostar muito aí de conhecer o lado, um outro lado das equipes de saúde. Sempre bom estar nesse bate-papo. Meu nome é Wenderson Henrique, eu sou farmacêutico, eu formei na Federal em 2003, então já tenho um chão aí de estrada, né, como profissional de saúde. Eu tenho aproximadamente 11 anos que eu estou no SUS de Belo Horizonte, que para mim é um privilégio também, né, a gente aprende muito todo dia. E eu vi que no SUS eu tinha uma demanda, né, social com relação ao atendimento de pacientes com diabetes, e eu via que a minha formação, a minha graduação não era suficiente para me qualificar para acompanhar esses pacientes, e nem para me disponibilizar como profissional, né, como colaborador nessa linha de cuidado. Então, eu vi que tinha uma demanda social muito grande, eu tinha um desejo muito grande de poder contribuir ainda mais, né, dentro desse processo de linha de cuidado, e a gente sabe, né, e sempre volta nessa tecla que o paciente com diabetes, ele tem uma demanda de acompanhamento multiprofissional o tempo todo, então não basta só o médico, não basta só o psicólogo, não basta só o nutricionista, que o pessoal acha que ele vai resolver todos os problemas, né? O médico, o paciente está descompensado, manda para lá, fecha a boca, né? Acha que é coisa muito É simples, só né? isso, né? Que é só isso. Na verdade, é uma folhinha desse galho, dessa árvore, né? Que é muito, é um problema, é uma condição de saúde que ela é muito multifatorial. A gente tem duas premissas, né? Primeiro, que é importante ter o acompanhamento multiprofissional. E segundo, não dá para tratar todo mundo igual, né? Isso. Cada paciente tem uma particularidade. E E, e cada um conta uma história e cada um ensina uma coisa diferente para a equipe, né, Wendes? exato. E aí eu acho que, de um modo geral, as equipes elas têm uma dificuldade com essa pluralidade que são os casos, né? Não dá para você, por exemplo, o que eu comecei, quando a gente começa na parte clínica, a gente tenta fazer todo mundo, a gente tenta encaixotar todo mundo dentro de um mesmo perfil, né? Vamos fazer grupos terapêuticos para esses pacientes, né? Só que cada paciente tem uma particularidade, né? Então não dá para você fazer grupo com todo mundo como uma forma de vamos trabalhar com mais pessoas em menos tempo. Só que vira assim, pessoas tão diferentes, com demandas tão particulares, que não dá para você fazer um grupo com esse sem você conhecê-los primeiramente, né? Então, eu fiz muitos grupos há um certo tempo atrás. Hoje, eu tenho um pouco de receio de fazer grupo, porque cada paciente me traz uma demanda diferenciada, né? E aí, como não tinha esse olhar tão ampliado, aí eu busquei fazer cursos, né? E eu conheci o serviço da Santa Casa, né, os cursos que eu comecei a fazer, e eu levo isso para todo mundo, a gente tem que fazer mesmo. Porque ele se encaixa dentro de uma demanda profissional que a gente tem.
Não é uma coisa assim de você faz uma leitura, faz um exercício e acaba o curso, a pessoa sai de lá, passa uma semana, a pessoa já não lembra de mais nada. Né? A grande maioria dos cursos que a gente faz, eles são assim. E quando você vem num curso que você tem um olhar que é multiprofissional, né? Logo no curso você vê que tem uma médica, tem uma psicóloga, tem uma nutricionista, um educador físico. Você vê que é um olhar que é diferenciado, né? Só que nesses cursos eu não via farmacêutico. Eu falei assim, gente, nós não estamos nos colocando como profissionais de saúde para prestar cuidado. Porque se nem no curso de formação ele está presente, é porque não está se colocando como um profissional que pode colaborar. E ele pode colaborar muito, muito mesmo. Quando foi a primeira vez que você fez o curso, Anderson? Porque você já fez vários, né? Eu já fiz Você vários. tá com a gente, ó, tem Há muito um bom tempo tempo. nesse Eu, acompanhamento. eu, eu vou fazer os mesmos cursos novamente, porque assim, cada ano que passa é um processo muito dinâmico, né? É, algumas informações, elas são muito próximas, né? Elas não mudam muito, mas a gente solidifica, né? E algumas informações a gente aprimora, né? Eu lembro muito do exemplo das insulinas de ação ultra rápida, que agora são rápidas, né? Que tem que Exatamente. aplicar, que pode aplicar 5 minutos antes ou logo depois. Aí depois foi vendo que logo que as insulinas hoje, chamadas de rápidas, a gente tem que dar um prazo maior, que a gente não pode logo em seguida, né? Então a gente tem que trabalhar essas informações de uma forma, é tudo muito dinâmico, né? Muito Então dinâmico. a gente aprende o tempo todo, o tempo todo a gente está aprendendo. A ADA, que libera o consenso todo ano, a Sociedade Brasileira de Diabetes e todo ano tem uma parte que fala assim, das novidades. Já começa com o início das O que que tem diretrizes de com novo? as novidades. Porque de um ano para o outro, tem muita coisa nova, Não né? é a mesma diretriz, né? Não é a mesma diretriz. Então, a gente percebe que a gente precisa de uma atualização constante, né? Que às vezes aquela informação nova é a virada de chave para aquele paciente que você está ali há um determinado tempo tentando e ele não apresenta aquela melhora, né? Então acho que isso é assim, era uma demanda minha. Eu acredito que como farmacêutico de formação, eu acredito que é uma demanda de muitos outros farmacêuticos. É um desafio muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Então, quando você assume essa responsabilidade de cuidar de pessoas, a gente tem que estar apto para fazer isso. Não dá para cuidar de Exatamente. pessoas mais ou menos, né? Eu acho que é assim, eu acho que é assado. Não dá para a gente fazer dessa forma. A gente tem que ter Exatamente. um conhecimento, uma base, né, boa, né, para a gente fazer essas avaliações, né? Como que eu vou discutir com o médico? Como que eu vou discutir com o psicólogo algo que eu não tenho domínio? Então, tem que buscar uma qualificação. Então, na graduação da grande maioria dos farmacêuticos, eu acredito que a parte de manejo, né, do tratamento de diabetes é um ponto crítico. Né? A gente deve ter uma pincelada, mas não faz aquele acompanhamento. Em algumas faculdades ainda tem a chance de você fazer uma matéria extra. Né? Algumas disciplinas, alguns seminários que abordam um pouco mais sobre o tema, mas eu acho que é insuficiente. É a nossa prática que vai realmente trazer o conhecimento mínimo necessário para a gente fazer o manejo no dia a dia e conseguir, pelo menos, interpretar um pouco, né, as informações que são trazidas pelos demais profissionais de saúde. O Né? Anderson, me diz uma coisa. Quando você decidiu começar a estudar, porque hoje, gente, o Anderson ele tem um papel fundamental, né, na rede de apoio, na equipe, inclusive nas discussões que a gente tem nos cursos, a gente sabe claramente que ele entende muito, muito mais de insulinoterapia do que o prescritor,
de insulina, né? E ele ajuda, inclusive, vários colegas no dia a dia que não têm prática a entenderem a insulinoterapia e a prescreverem melhor para o paciente, né, para o apoio da família. Quando você optou por estudar a insulinoterapia mais a fundo e fazer esse trabalho maravilhoso que você faz na rede hoje, o que você pensava? O que você via no dia a dia do médico, do nutricionista, do enfermeiro na sua equipe? Como que você vê hoje? Porque já tem muitos anos que você está nessa jornada. Como que você vê hoje? Porque eu sei que também você carregou muito farmacêutico, né? Muito colega da farmácia para o curso, muita gente que fez essa capacitação aí nos últimos anos. Conta pra gente um pouquinho de como que você via isso, de como que você vê isso, de como que aprender a fundo a insulinoterapia de uma forma assim, com método, né, Wendel? Porque quando você aprende Uhum. o passo a passo, com método, quando você discute ali, tira as dúvidas, tem o apoio, a gente vê que não é tão bicho de sete cabeças, igual a maioria, eu acho, dos colegas acham, né? Que a insulinoterapia é difícil, é complicada. E o que a gente quer aqui na página é justamente mostrar uma forma descomplicada de insulinizar bem o paciente. E por que a gente fala logo de insulinizar, que é o que o povo mais tem medo, né? Porque quando a gente fala da insulinoterapia, a gente está falando dos pacientes com diabetes tipo 1, nós estamos falando dos pacientes que descompensam por doença aguda, que internam no hospital, de muitos pacientes com diabetes tipo 2 que não estão insulinizados por causa da inércia terapêutica da equipe, portanto estão mal controlados. E dentro do diabetes, nada te dá mais oportunidade como profissional de saúde de educar uma pessoa com diabetes e uma família do que a insulinoterapia, não é, Wendel? Porque você tem que passar por tudo para você poder entender a insulinoterapia. Então, conta um pouco para os colegas da saúde aqui da página, um pouco dessa experiência e como que você vê hoje, depois de tanto discutir, tanto aprender, tanto curso que você já fez com a gente, como que você vê essa insulinoterapia hoje? Então, o número de casos que chegavam para mim pelas equipes de saúde da família, porque no SUS a gente tem a estratégia saúde da família, a gente dá apoio para essas equipes, né? Então, uma demanda que era muito frequente, né, era de, olha, vai lá e vê se está fazendo da forma correta, né? Vai lá ver se você está tomando os comprimidos dentro do previsto, dentro daquela receita, a quantidade correta, o horário correto, se está tomando próximo de alguma refeição, se não está, se está utilizando a insulina da forma correta, se está medindo, mensurando a quantidade de insulina na seringa da forma correta, se está guardando a insulina da forma correta. Então, era muito uma parte muito técnica, é como se a gente fosse um fiscal daquele paciente, né? Vem o farmacêutico, o fiscal, para ver se estou fazendo da forma correta, né? E eu via que, durante um bom tempo, eu fiz isso. Eu fiz isso, né? Como se fosse um fiscal mesmo. Vamos lá treinar, vamos lá, passo a passo. Deixa eu pegar na sua mão, vamos ver se a gente vai junto, né? Só que isso não era suficiente. Mesmo treinando, a gente percebia que os resultados eles não vinham, né? Então, eu falei assim, gente, se esta é a minha parte, eu estou fazendo a minha parte, e eu não estou vendo o resultado, isso dá uma frustração muito grande, Você falou, né? Wenderson, você falou a palavra agora que eu mais ouço dos colegas da saúde. Seja endocrinologista, seja SUS, seja saúde suplementar, convênio. Os colegas falam assim, Janice, eu me sinto frustrado quando eu não consigo com o paciente, a família, o controle do diabetes e principalmente quando eu vejo que eu preciso insulinizar um paciente com diabetes tipo 2. E daí a gente já vê um problema gravíssimo
para o profissional da saúde, né, Wenderson? Por que uma frustração quando você precisa prescrever uma insulina? Quando você precisa apoiar? Porque a cultura do profissional de saúde, eu ainda ouço muito isso na rede privada e no SUS. Eu queria ouvir como também que o Wenderson escuta. Você ainda ouve muito dos colegas também essa história de o paciente não está fazendo as coisas, vou ter que insulinizar, ou o profissional de saúde ameaçando o paciente com diabetes tipo 2 com a insulina, como se a insulina fosse um castigo Uhum. para a evolução natural do diabetes tipo 2? Então, a gente vê várias frentes, né? Tem alguns profissionais que não sentem culpa, acham que já estão fazendo a parte deles ali e transfere a culpa toda para o paciente. Então, tipo assim, eu já fiz o meu melhor, né? Então, se ele não está progredindo com os resultados que eu esperava, a responsabilidade disso é dele. Ele transfere, então ele tira a responsabilidade dele. Outros profissionais têm uma dificuldade em progredir, né? Então fica dando uma segunda chance, uma terceira chance. Às vezes o paciente chega lá na consulta, mas a minha vida ficou um pouco tensa nos últimos meses, eu não consegui fazer a dieta, agora nessa época de pandemia. Eu parei de fazer as minhas caminhadas porque eu tenho medo de pegar Covid na rua, né? Então as pessoas, às vezes, elas tentam mais uma chance porque as medidas não farmacológicas ele não conseguiu adotar na prática dele. A gente pode até dar uma chance para esse paciente, mas da segunda, terceira, quarta, isso é um sinal de a gente estar protelando muito, a gente não pode protelar tanto assim, né? E Exatamente, aí, Wenderson. Você falou uma coisa certíssima. Essa inércia terapêutica baseada em chances, né, que o profissional de saúde acha que está fazendo melhor para aquela pessoa com diabetes que precisa ser insulinizada de uma forma adequada, é o que tem acabado, né? É o que tem acabado com o controle dos pacientes, principalmente as pessoas com a maioria da população que depende do SUS e que tem um arsenal terapêutico pequeno em vista do paciente que tem condições de bancar seu tratamento na população. E aí, esse arsenal de desculpas e de chances, o nome dele é inércia terapêutica. Muitas pessoas chegam no consultório e falam assim, Wendes, doutora, você é a quinta, sétima, 10ª médica que eu procuro e a minha saúde está em suas mãos, porque já me indicaram insulina várias vezes e me disseram para vir aqui, para começar agora, né? Opa, adoro! Eu falo desse jeito. Aí eles olham para mim com o olho assim, não, não, é para você falar comigo, dá um jeito de eu não usar. Aí, na hora que você vai ver, glicada de 13, de 15, paciente sintomático, já perdeu peso, tem complicação do diabetes. Eu falo, filho, é agora, não vai ter nem chance de você ir embora sem aplicar. E nós vamos começar. E aí, o que a gente também vê, né, Wenderson? Que o que você sabe de insulinoterapia, quando você tem confiança nesse remédio maravilhoso, que é a insulina, que está completando 100 anos esse ano, você passa isso para o paciente. E o profissional de saúde, exato. quando ele não sabe insulinizar, quando ele não entende das insulinas, quando ele não entende dos conceitos, quando ele não sabe aquele passo a passo, aquela metodologia para insulinizar, ele tem medo, não é? Uhum. Quantas pessoas têm medo de atender pacientes com diabetes? Quantas nutricionistas ligam para mim e falam assim: eu não gosto de atender pessoas com diabetes tipo 1, é muita insulina, eu não entendo. E aí, às vezes, você deixa de poder fazer o seu melhor por um paciente porque você não entende do tratamento do diabetes. Colegas, então, médicos que são prescritores,
quando fala assim, parece que está na hora de você insulinizar. Portanto, agora eu vou te mandar para o endocrinologista, porque com insulina eu não mexo. Como é que pode, não, Anderson? Um médico no Então, mundo de hoje não trabalhar com tem insulina. tem dois pontos muito críticos. Um que ele protela muito, e aí ele delega essa função para o endocrinologista. E outra que, assim, nem todo endocrinologista também é muito corajoso, né? Tem alguns que vão, assim, em passos lentos, né? Vai aumentando Inércia duas também. unidades também, Inércia né? do especialista que deveria ser o primeiro a não retardar de forma alguma uma indicação terapêutica precisa, porque eu falo com o pessoal, é assim, ó, chega de desculpa. Eu sempre falo isso nos cursos, chega de desculpa. A gente tem protocolos certeiros. Qual é a hora de insulinizar um paciente com diabetes tipo 2? Porque diabetes tipo 1 a gente sabe, diagnosticou Uhum, insulina, né? É um outro ponto para a gente discutir no futuro, porque também é muito mal insulinizado no Brasil, porque uhum, os colegas não entendem a complexidade da insulinoterapia para os pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2. E tipo 1 é tipo 1, tipo 2 é tipo 2, né? Tipo 2 não vira tipo 1 não vira tipo 2. A insulinoterapia, em algum momento, pode ser intensiva para um e para outro, mas são situações diferentes e exigem tratamento diferente. Então, eu falo muito com os uhum, colegas: chega de desculpa, para de dar desculpa que apoia a inércia terapêutica, né? Não adie aquilo ali, né? Então, você falou uma coisa certíssima. Como que o endocrinologista que não teve aquela formação, porque tem serviços e serviços, né, Wenderson? uhum. Tem serviços que Tem médicos generalistas que dão conta e tem endocrinologistas que não dão conta. Então, não é a especialidade que não é. faz, na verdade, é o quão eu estou motivado para resolver o problema, Porque quando né? você aprende, é fácil. Fica fácil para É, todo mundo. pelo menos você consegue perceber, né, aonde a sua estratégia está melhorando e onde você tem que mudar. Você consegue Exatamente. perceber, né? Você tem parâmetros que vão te dar resposta, né? É o paciente que vai te dar resposta. Olha, eu estou usando essa dose de NPH, mas todo dia, 5 horas da tarde, eu tenho que comer alguma coisa correndo, porque eu sinto um mal-estar. Será que essa dose de NPH não está tão alta que a pessoa tem que comer todo dia nesse horário para mascarar uma hipoglicemia que foi causada pela insulina? Né? Eu tenho que Exatamente. começar a traduzir as informações que nos são trazidas. Às vezes a pessoa traz algo que você fala assim, gente, essa informação não serve para nada. Guarda essa informação que ela pode ser útil daqui a pouco, né? Uma paciente que recentemente agora falou assim, minha mãe acordou toda encharcada durante a madrugada. Aí eu falei assim, você mediu a glicose da sua mãe? Não, eu coloquei mais roupa quente nela, porque ela estava muito gelada. Então, assim, olha o perigo. Uma pessoa de 95 anos, que pode estar com uma hipoglicemia grave de madrugada, e a filha vai colocar o quê? Uma blusa de frio nela. Né? Então, assim, se quer medir essa glicose, vamos conferir, vamos tirar essa dúvida, né? Se existe essa possibilidade, se você tem como medir em casa, meça em casa, tira essa dúvida, não façam coisas com dúvida. Você tem o glicosímetro em casa, você tem a fita, gaste a sua fita de forma inteligente, né? Muitas pessoas vão medindo, né? Alguns médicos pedem aquele mapa glicêmico com retorno daqui a 3 meses, vem aquele tanto de folha, né? Aí eu não tenho tempo nem de analisar que é tanto de folha, porque pediu para tanto tempo atrás, que a pessoa vai medindo, 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 sem ter nenhuma conduta, a pessoa não consegue entender aquele resultado. Às vezes a pessoa está usando uma NPH e ela acha que ela pode aumentar a dose ou diminuir, tá? Assim, de forma intuitiva, que ela não foi orientada para isso também, que não é o mais adequado. A gente não teve a Exatamente. técnica,
a gente não revê a técnica, né? Ah, a gente não está dando certo, então a gente aumenta a dose. A gente não vê a técnica, a gente não revê alguns pontos críticos que pode perpassar durante esse cotidiano desse paciente. Nem sempre a resposta é aumentar a dose, às vezes a resposta é diminuir a dose. Então, quando você entende Exatamente. isso é libertador. Você É consegue libertador. traduzir as informações. Porque o que eu via no início, eu como farmacêutico, eu não conseguia traduzir. Eu não conseguia. Né? Tinha uma seringa, eu treinava a pessoa a medir 15 unidades ali. Mas é só isso. Isso é um dos passos. Né? Depois que a insulina entra no corpo, tem assim, a pessoa comeu, ela não comeu, ela fez a prega com cutânea ou não, né? Ah, agora eu tenho uma seringa com a agulha de 6, agora com 4. Com 4 você não precisa de prega. Aí volta para o 6, você já está treinada a não fazer a prega, aplica sem prega, né? Vai fazer uma atividade física. Quem hoje que tem glicosímetro em casa mede a glicose durante uma atividade física? Pouquíssimas pessoas medem, né? Então a gente transfere muita responsabilidade para o endócrino, mas as pessoas elas têm uma vida. As pessoas comem em casa, comem fora de casa, comem na casa de parente, fazem exercício físico, tem as academias de rua, né? Tem gente que chega lá, vai mexendo naquela maquininha lá até suar, né? Sem orientação nenhuma. Não, enquanto eu não estiver suando, pingando, eu não estou queimando gordura, né? Aí a pessoa cai de hipoglicemia logo depois, ou tem uma hiperglicemia, né? Porque depende muito do tipo de diabetes. Então, essas particularidades a gente precisa conversar com as nossas equipes multidisciplinares. Eu não vou conseguir resolver tudo isso sozinho, Não vai. né? Quando a gente conversa com outros profissionais que também estavam na mesma dificuldade que eu tinha, né? Eu falo assim, gente, eu não diria que é um nicho de mercado. Pode ser futuramente, mas na verdade é uma satisfação quando você vê que é possível, com pequenas mudanças no dia a dia do paciente, a gente trazer grandes melhoras para ele. Não tem coisa melhor, porque você consegue resolver aquele problema e se disponibilizar para outros pacientes. Então, você fica com aquele paciente ad eterno, não controla, você não abre a sua agenda para atender outros. E qual que é a satisfação que você tem de pegar aquela pessoa pelo braço a vida inteira e sem ter nenhuma resposta boa, O né? Anderson, você falou tudo, Anderson. É o reconhecimento. Às vezes os profissionais de saúde falam assim: ah, tem muito profissional de saúde no mercado, é muito difícil, é muito isso, é muito aquilo. Mas, porém, contudo, as pessoas esquecem que na área do diabetes, você trabalhar com uma parcela grande da população e você não fazer o papel da educação, né? De ser um educador em diabetes, de fazer o a mais, fazer aquele treinamento de habilidades, aquele papel da educação que transforma, né? O dia a dia, a vida do paciente e da família, é o reconhecimento também que você tem e a satisfação do seu trabalho. Então, às vezes, os profissionais querem ser reconhecidos, querem ser bem remunerados, mas não fazem, né? O suficiente para esta remuneração adequada, para este reconhecimento. Então, isso que você falou é um nicho, sim. Ser educador em diabetes é um nicho dentro da área da saúde e que está desocupado. Então, se você é profissional de saúde e acha que você está sem rumo profissional e você está querendo uma área para você se especializar, venha para a educação em diabetes, porque está faltando gente. Está faltando farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, endocrinologista, clínico, psiquiatra, pediatra e por aí vai, né? Eu, por exemplo, fui convidada para dar aula num congresso, o tema vai ser o que todo pediatra precisa saber sobre
diabetes. Menino, parece que eu tô falando, parece que eu vou falar outra língua, de tão que o povo tá assim, nossa, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo e aquilo outro. Então a gente tem, né, que levar em consideração que se você é profissional de saúde, vem pro nicho diabetes. Vem pro nicho educação em diabetes, que você pode fazer, né, um papel de educador, como o Anderson faz na rede, que modifica, gente, a vida de centenas de pessoas por ano, né? Então, acho que isso é uma coisa fundamental, né? Esse E, papel que você pode e tem fazer. uma outra coisa, né? Oh, desculpa, Janice. E tem uma outra questão, né? Que eu falo muito com os farmacêuticos que trabalham comigo lá no SUS, né? A gente tem um potencial de atendimento é, re- é pequeno hoje, tá? A gente tem outras demandas que geram uma sobrecarga em outras áreas que acabam que a parte clínica fica dá para fazer, né? Só que tem muitos profissionais que têm demandas diferentes, né? Cada centro de saúde é de um jeito, cada equipe trabalha de uma forma, a formação de cada um difere, a disponibilidade, a vontade de fazer difere. Então, existe uma questão pessoal, né? Uma satisfação pessoal que a gente não consegue fazer com que todo mundo tenha, porque cada pessoa tem uma motivação diferenciada, isso é para qualquer área, né? Então, sempre tem pessoas que um pouco fazem muito, tem gente que tem muito e faz pouco, né? Tem gente que sempre fala assim, ah, mas eu não tenho sala. Aí quando fala que tem sala, ah, mas eu não tenho curso. Aí quando tem o curso, ah, eu não tenho tempo. A pessoa sempre joga a responsabilidade por algo que a pessoa não tem ali nesse momento. Tempo para atender todo mundo eu tenho? Não, não tenho. Se eu for pensar numa perspectiva de 9% de uma população, né? A área o centro de saúde que eu trabalho atende em torno de 25 mil pessoas, 28 mil pessoas. Se eu colocar 9% dessa população com diabetes, eu vou conseguir atender todos eles? Não. Eu vou sofrer com isso? Não. O que eu posso fazer, então, para ampliar? Então, eu vou discutir os casos com as equipes. Porque com o exemplo que eu Cada um tenho hoje, fazer seu pedacinho, né? porque quando eu pego esse exemplo e discuto com a equipe, a tendência é que nos casos semelhantes a esse que eu discuti, o olhar de acompanhamento vai ser modificado. Então, é um processo que vai é como se fosse uma bola de neve no sentido positivo. 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 Porque eu tenho uma informação pequena e à medida que ela vai rolando, que os outros profissionais vão alimentando essa bolinha de neve, lá embaixo eu tenho uma quantidade de informação muito maior. Então, eu vou Muito conseguir maior. lidar com o meu dia a dia de forma mais segura, né? Então, se eu conseguir fazer isso através dessas rodas de conversa, dessas reuniões, eu conseguir ampliar esse conhecimento, de modo com que os próximos atendimentos de outros profissionais tenham um olhar mais refinado, mais qualificado, pelo menos tenha uma amplitude maior na hora de, olha, eu tenho um leque maior de possibilidades que eu preciso de pensar aqui. Eu não quero que todo mundo tenha problema que venha para mim, eu quero que não tenha problema. Então, se eu quero que Exatamente. não tenha problema, eu tenho que educar o outro também, né? Eu não quero que Exatamente. todo mundo venha para mim, eu quero que as pessoas não tenham problema. Então, eu tenho que trazer esses outros profissionais para junto de mim, para que a gente some forças e tenha menos casos possível de pessoas com glicada de 16, com glicada de 17. É a criança que recebeu o primo diagnóstico de diabetes tipo 1, que a mãe está desesperada. Aí, por exemplo, passa, né, no pós-internação, a mãe já passa, você tem que medir 7 vezes no dia, né? A mãe não tem como arcar com aquela quantidade de fitas adicional, fica desesperado, né? Porque bota medo. Se você não medir, essa criança vai morrer. Ela vai passar mal, ela volta para cá de novo, né? Então, em vez de tranquilizar, ela coloca uma pilha na A mãe, que a mãe linguagem, fica né? desesperada, A né? Ela fica linguagem. desesperada. A Exato. linguagem do profissional de saúde que deixa muito a desejar e que às vezes é diferente dentro da mesma equipe. Cada um fala de um jeito,
né? Então, isso também é uma questão muito importante no aprendizado da educação em diabetes, que é o profissional de saúde aprender, né, essa linguagem adequada, que seja motivadora, que seja empoderadora e que não seja aquela linguagem que julga, que dá ordens e que dificulta muito o alcance dos resultados, né? Porque a, a adesão ao tratamento, ela não é só por parte ela não depende só do paciente, da família. Tem uma parcela que é do governo, tem uma parcela que é do Uhum. profissional de saúde. Então, na verdade, ela é um conjunto, né? E o Enderson, que é SUS, né? O Enderson, 100% SUS, né? Ele faz 100% SUS, graças cem a por Deus. cento SUS, ele faz um trabalho maravilhoso. Inclusive, ele manda para a gente no grupo alguns resultados, e eu vou tentar mostrar aqui na tela do computador para o Enderson mostrar para vocês um pouquinho de como o trabalho dele com a equipe faz transformações surpreendentes. E a regra do jogo, né, gente, é a gente fazer o melhor com o que a gente tem, né? E buscar sempre fazer o melhor. Eu vou falar alguns exemplos, né, do nosso dia a dia. Eu gosto de trazer alguns exemplos, inclusive, para nossas turmas de curso, né? Porque quando a gente traz algum exemplo, a gente motiva os outros profissionais a também trazerem os exemplos dele. A gente aprende muito com os casos dos nossos colegas, né? A gente não vai ter caso que vai abordar todas as hipóteses, então o caso do meu colega é uma fonte de conhecimento para mim também. Então, este caso é de uma paciente, por exemplo, ela era de um outro centro de saúde, ela já era acompanhada há um certo tempo, e eu consegui ver no prontuário dela, né, que ela já tinha um acompanhamento com a equipe do centro de saúde dela, com médico, nutricionista, farmacêutico, e ela vinha com a glicada, chegou no centro de saúde com a glicada de 13,5, e ela usava só insulina NPH, né? É uma paciente que ela estava desestimulada porque ela não sabia por onde que ela poderia melhorar. Por causa dessa capacitação que a gente fez, eu sentei com o médico, conversei com ele sobre a possibilidade da gente fazer uma migração de uma insulinização basal, né, que tem só 2 doses de insulina NPH por dia, para uma insulinização plena, fazendo uma redistribuição dessa dose diária total de insulina desse paciente. A glicada dela era muito alta, era 13,5, né? Então, a gente, pelas regrinhas, precisava nem reduzir muito a dose dela, poderia ter só fazer uma redistribuição. Mas o médico julgou mais prudente, né, com um pouco mais de cautela, que não tinha experiência em fazer esse tipo de transição. Então, a gente reduziu um pouco, então eram 56 unidades por dia que ela utilizava, a gente fez a redistribuição, de modo que ela ia administrar 51 unidades. E com o mapa glicêmico otimizado, a gente solicitou um aumento de vidas para essa paciente, para ela a gente conseguir fazer mapas completos de tempos em tempos, com 7 medidas por dia durante 3 dias, e indo acompanhando. E à medida que a gente ia acompanhando, a gente ia verificando as demandas ao longo do dia dela, elas eram diferenciadas, né? Então, a insulina regular, que começou com 999, foi mudando de acordo com os resultados do mapa glicêmico. A gente também fez alteração na insulina NPH. Durante o meio do tratamento, observamos que seria uma possibilidade de melhora introduzir uma dose de NPH no almoço, então ela manteve essa dose no almoço também. E aí depois, no último resultado, né, a gente fez uma nova medida de glicada, que eu coloquei o resultado embaixo, então a gente teve um aumento da dose diária de insulina, foram de 8 unidades, né, a dose inicial era de 56, ela passou para 64, redistribuímos, então a gente teve um aumento só de 8 unidades, mas uma redução de glicada em torno de 6%. Então a gente conseguiu, sem aumentar muito a dose diária de insulina dela,
ela conseguir mapas glicêmicos com menor variabilidade glicêmica, que isso é muito importante. Muitos profissionais focam só na glicada, no resultado da hemoglobina glicada. Então, a gente tem ela como parâmetro, sim, ela é útil, só que a gente tem que ter também as medidas de glicemia o mais próximo das metas possível, né, para que ela não fique oscilando entre hipoglicemia e hiperglicemia, né, então há uma variabilidade glicêmica menor e com menor eventos, com menor número de episódios de hipoglicemia. E a gente conseguiu com que essa paciente chegasse próximo da meta de 7. O exame seguinte, ela já conseguiu ficar com 7. Na pandemia agora, né, a gente já não tem outros resultados que não estão aí. Ela chegou em 8,3, nós estamos retomando esse cuidado com ela, ver quais são os horários que estão mais críticos. Eu já fiz esse mapa glicêmico com ela, eu observei que poderia aumentar um pouco a dose de insulina NPH da noite, que ela está com a glicemia antes de deitar normal. Vou voltar. E aí eu já sugeri para ela que a gente poderia aumentar em 2 unidades a NPH da noite, só que ela está um pouco resistente, porque ela foi orientada de que desse momento que a gente chegou, ela conseguiria estabilizar sempre com a dieta. Então agora a gente tem que retrabalhar, né? Porque assim, a dieta ela consegue resolver uma boa parte, mas ela sozinha não consegue dar conta de tudo, né? Então, no caso dela, acho que pode ser possível. Já conversei com ela, já conversei com o médico, e a gente vai tentar fazer essa sensibilização de aumentar em 2 unidades de insulina NPH para melhorar a glicemia de jejum dela, que está um pouco alta, e a de madrugada também está alta. Então, daria para a gente aumentar um pouco essa NPH antes de deitar, que a gente ia reduzir um pouco a glicemia média durante a madrugada e de manhã também. Já pegar os dois juntos e conseguir baixar esse 8,3 para 7,5, depois para 7. Mas o que eu queria mostrar para vocês, né, da área da saúde, é o quê? Que não precisa ser um médico prescritor para atuar na insulinoterapia, né? Porque o papel que o Wenderson fez no acompanhamento dessa paciente, ela foi fundamental para a migração, porque ele não só discutiu, como interviu, como ele entende de insulinoterapia. Agora, vocês já imaginaram se fosse o médico, o farmacêutico, o nutricionista, o enfermeiro, o psicólogo, toda a equipe entendendo da insulinoterapia da mesma forma que o Wenderson está entendendo, ou seja, o paciente escutar as mesmas coisas em vários locais, em várias É o que chama de reforço positivo. Reforço positivo. Reforço positivo. Exatamente. A mesma linguagem, o mesmo passo a passo. É aquele chegar, muitas vezes, né, para o paciente e falar assim, olha, o farmacêutico, por exemplo, ontem um colega nosso, que é oftalmologista, que fez o mestrado em educação em diabetes com a gente na Santa Casa, ele me ligou. Janice, olha para vocês verem, eu estou com uma paciente que eu a convenci a usar a monitorização contínua de glicose, começar a contagem de carboidratos, já expliquei para ela o que é, falou um monte de coisa, estou encaminhando para você. Eu falei assim, só está faltando para escrever, moço, já fez muita já coisa. Fez tudo, né? E ele é oftalmologista, educador em diabetes. Então, quando a gente tem uma equipe alinhada e profissionais de saúde, seja no balcão da farmácia, seja no posto de saúde, seja uma nutricionista que está lá no plano, um educador físico que está lá na academia da cidade, mas se as pessoas são treinadas no diabetes, na insulinoterapia, gente, esse reforço positivo, ele causa uma transformação infinita na vida. Então, quando a gente foca tanto
na parte profissional, é porque a gente sabe que o Enderson, ele não é exatamente uma exceção hoje, porque são anos e anos treinando muitos profissionais de saúde. A gente tem nutricionistas maravilhosas que conduzem no interior sozinha programas de educação e veem os pacientes melhorando, né? A gente vê aí os colegas da enfermagem, dentro das faculdades, educadores, transformando as novas gerações de profissionais de saúde, né? Agora, atender uma pessoa com diabetes e estar cego para o tratamento, não é, Wenderson? Porque muita gente fala isso pra gente. Eu estou cego para o tratamento. O paciente chega no meu consultório com aquela receita escrito contagem de carboidrato, o nome da insulina que eu não conheço, o tamanho de uma agulha que eu não sei, um monitor de glicose que eu nunca vi, um sensor que eu não sei nem que cor que tem, contagem de carboidratos, tempo de insulina ativa, fatores, eu fico doido. Eu não dou conta de atender o paciente. Recentemente, tem um caso aqui no meu bairro, né, de uma família humilde, né, que o filho, acho que tem 12 anos, se não me engano, passou a ter diabetes do tipo 1. Né? De uma hora para outra, ele descobriu que era diabetes do tipo 1. E ele estava com uma dificuldade muito grande de conseguir consultas médicas, né? Então, eu consegui mobilizar para que ele fosse atendido aqui no bairro mesmo, pelo SUS, porque ele não tinha condições de pagar uma consulta. E a gente conseguiu, assim, o empoderamento dele foi tamanho que hoje eles fizeram uma vaquinha na igreja para ele ter acesso ao Libre, né? E ele mesmo leu o manual, ele sabe mais de Libre do que eu. Ele leu e eu falei assim, e aí, como você está fazendo isso? Olha, a minha setinha tá duas para cima, tá duas... Né, assim, gente, eu fiquei, né, surpreso, porque ele está num nível de autoconhecimento que muitas pessoas não têm. É aí que ele fez, pegou o Libre, levou na consulta médica, o médico falou assim, eu não sei ler isso desse Libre. Ou seja, ele aprendeu sozinho, levou para consulta, para discutir com o médico de 12 anos, chegou lá, não, eu não sei olhar esse Libre, eu quero um mapa de papel. Aí é que a gente pensa o quanto que os colegas da saúde precisam abrir a mente e também encontrar, né? Quiçá encontrar no diabetes um nicho para atuar que ainda existe um subnicho, né? Que é a insulinoterapia, né? Porque já é uma coisa bem específica, mas que traz todo um arsenal de conhecimento, né? Então, Que é muito importante, a gente não sabe tudo. Se você parte desse pressuposto que você não sabe tudo, que você vai aprender muita coisa ainda, isso também tira um pouco do peso das suas costas, porque você não tem que dar todas as respostas naquele momento. Né? Se aquele caso ele é desafiador, de certa forma que você fica com receio de alterar a sua conduta clínica naquele momento, você pode falar assim, não, calma, eu vou estudar o seu caso é um caso rico que eu quero te trazer o melhor, mas eu quero pensar um pouco no seu caso, eu vou conversar com outros profissionais. Eu que trabalho com insulina de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, às vezes o paciente fala assim comigo, doutor, e aí, o que nós vamos fazer? Eu falei, nem ideia. Tenho que ter um tempo para poder debruçar em cima desse seu mapa. Nem ideia. Quiçá uma pessoa que não tem uma formação em insulinoterapia, né? Porque todos os dias nós temos casos desafiadores, né? Uhum. Por quê? Porque cada paciente tem uma história no diabetes. E não é só aquilo que você está vendo no diário ou no relatório do Libre. Pronto. Olha, não dá para vocês verem muito os valores, mas eu vou só dar uma noção geral do que significa isso.
Essa paciente é uma paciente diabetes tipo 2, obesa, com uma resistência insulínica muito grande. Então, essa paciente, sem fazer as correções, ela precisaria de uma dose fixa de insulina regular de 90 unidades por dia. Seriam 20 unidades 30 minutos antes do café, 20 unidades 30 minutos antes do almoço, 30 unidades 30 minutos antes do jantar e 20 unidades 30 minutos... Não, desculpa. 30 unidades 30 minutos antes do lanche da tarde e 20 unidades 30 minutos antes do jantar. Então, são 4 refeições por dia que ela tem essa dose fixa. Então, 20, 20, 30 e 20 daria 90 unidades por dia. Se essa paciente não fizesse nenhuma correção, levando em consideração que ela está utilizando a insulina em frasco e a quantidade de insulina no frasco são 1000 unidades, se ela fosse utilizar só as doses fixas, sem correção, esse frasco ia durar cerca de 11 dias. Né? É um cálculo simples, porque eu acho que ela é um caso que ele é um desafio, porque ela tem uma vontade grande, só que ela tem também um pouco de déficit cognitivo. Ela não consegue assimilar muitas informações ao mesmo tempo. E aí ela veio com essa informação da consulta médica que ela teria que fazer algumas correções e ela tem dose diferenciada de insulina antes do lanche da tarde, ela estava um pouco confusa. Então, o que eu percebi? Eu percebi que esses quadrinhos em laranja foram os horários. Aí eu pedi para trazer o mapa glicêmico dela, né? De umas 2 semanas, de uns 20 dias atrás, né? E aí, aonde está laranja, significa que ela aplicou a dose conforme a glicemia capilar, dose fixa, sem ajuste. Então, aí onde está laranja, ela aplicou a dose sem ajuste. Em amarelo, no início, né, da parte do almoço e nesse último de baixo, foram os dias e horários que eu pedi para ela registrar no mapa dela quando que ela abriu o frasco de insulina regular. Então, a distância entre a abertura do frasco e o término do frasco foi de mais de 2 semanas. Ou seja, se sem ajuste o frasco ia durar 11 dias, fazendo ajustes, ou seja, doses incrementais de insulina, o frasco ia durar menos de 11 dias. Ela fazendo correções, como ela falou que estava fazendo, o frasco durou mais de 2 semanas. Ela fez mágica com esse frasco, né? E aí a gente começa a verificar como que é a interpretação que cada paciente tem com relação às informações que são passadas, né? Porque se eu não e assim, essa ideia não foi me passada em lugar nenhum. Gente, deixa eu fazer uma questão matemática aqui, porque as contas não estão fechando. Eu tô igual aquela pessoa que ganha um salário mínimo e chega no final do mês, né, o salário já acabou há muito tempo. Estou igualzinho ela. Eu disse, gente, eu preciso de alguma luz, né? Mas para ter essa luz, eu preciso que fazer uma análise mais a fundo desse mapa para verificar qual que é o grau de compreensão que ela tem. Porque o frasco dela durou mais do que sem correção nenhuma. Então, e às vezes as pessoas nem percebem que o uso da insulina não está alinhado com a prescrição. E o pior, o profissional de saúde não percebe. Não sabe aquele detalhe, né? Porque não é só você olhar ali na bula do remédio, da insulina, que você vai saber insulinizar. Isso só não é suficiente, né? São os detalhes, é a prática, né? São as discussões com a equipe, porque se você está ali sozinho, um peixe fora d'água, e você não tem a riqueza de estar discutindo com a sua equipe, você não aprende aquele tanto que você conseguiria, né, aprender sobre a história aí da insulinoterapia. Porque uma conta, como bem disse o Enzo, é uma conta básica que é feita. Só que se o profissional de saúde não tiver com os olhos e os ouvidos abertos para a insulinoterapia, essa conta nunca é feita. Não é, Wendes? Exatamente.
E aí a gente, assim, e essa paciente, ela me veio assim, com uma fala assim, estou fazendo tudo da forma como me foi orientado, né? E eu percebi que não foi com maldade. Ela estava, a, a percepção dela é que ela estava seguindo a prescrição da forma correta. Então, é uma grande lição que a gente tem de não pegar aquela informação de forma preconceituosa. Muita gente olha isso, eu não estou falando com você que está fazendo tudo errado. Eu sabia que você estava fazendo tudo errado. Eu queria só ter certeza. Gente, o que a gente ganha com isso? Nada, né? Porque ela estava motivada, né? Você vê que ela não falta uma consulta. Ela não falta uma consulta. Tudo que você pergunta para ela, ela tem disponibilidade, só que ela não consegue assimilar essas informações. Ela tem um déficit que isso impossibilita ela de fazer contas básicas. Então, mesmo eu refazendo a receita dela, traduzindo a receita dela, porque você tem, por exemplo, a dose, bolos, alimentação que é fixa. Você tem uma tabela de correção embaixo. Aí tem lá, 20. Se tiver tanto, você quer mais 3. Outro mais 2, menos 1. Ela não consegue fazer essas contas. Ela não Você tem consegue. que Eu tenho criar que a mastigar aquilo para estratégia. ela. Eu tenho que Exatamente. dar o intervalo dela já com a dose. Se é 20, naquele intervalo é 22, em vez de 20 mais 2 é 22, já tem que estar 22 ali, É o o outro. próximo. Esse paciente, ele não sabia como que ele ia corrigir, né? Tinha lá assim, a cada 50 unidades vai acrescentar mais uma, né? Mas ele ficava muito confuso. Eu construí essa tabela toda para ele, né? Eu tentei esquematizar todo o tratamento dele para ver se isso refletia numa melhora do mapa glicêmico. E elevar esse mapa na consulta com o endócrino e de acordo, porque, sinceramente, essa questão da correção dele era de 3 anos. Ele recebeu uma prescrição de correção há 3 anos. E durante os processos de renovação de receita, eles foram esquecendo de colocar a tabela de correção. Então, eu resgatei aquela tabela inicial, porque não estava corrigindo nenhuma glicemia antes das refeições. É um paciente com DM1 e ele não corrigia nenhuma glicemia pré-prandial. Sendo que ele tinha essa tabela de 3 anos, há 3 anos no prontuário dele. Eu resgatei essa tabela de correção, coloquei para ele, fui fazer. Toda essa folha que eu fiz essa folha para a mãe dele, fui explicando para a mãe dele, ela levou essa folha para ele, porque ele não poderia ir na consulta. Alguns pacientes eu tenho o contato pessoal, assim que depois que a mãe passou essa ficha para ele, eu conversei com ele pelo telefone e traduzi para ele também. E para ele levar essa ficha toda para a consulta com o endócrino, porque ele precisaria, a partir de agora, incorporar essas correções, porque ele teve uma piora glicêmica muito grande. Ele estava com em torno de 7, 8, agora está com 17. Né? Ele não corrige. Ele não corrige. É só dose fixa. Né? Pandemia, dizer que está comendo muito mais, né? Não está fazendo nenhuma atividade física e não corrige. Esse raciocínio, ele é exclusivo da farmácia? Não. Qualquer profissional que é treinado poderia fazer. Mas nós, como farmacêuticos, deveríamos saber. Né? E uma Outro coisa. profissional pode saber? Pode. Mas nós devemos saber. Nós, essa é a nossa parcela. Né? Eu não vou fazer dieta, eu não vou fazer terapia, eu não vou fazer diagnóstico. Diagnóstico é do médico, a dieta é do nutricionista. Então, cada um no seu quadrado, somando forças. Então, o que eu posso fazer, eu posso avaliar quais são os possíveis problemas que estão em torno do uso de medicamentos por aquele paciente. Inclusive, verificar se tem necessidade de uso de algum medicamento que não está sendo usado. Né? Será que aquele paciente com diabetes, com alto risco cardiovascular, não está precisando de uma estatina? Para E você não poder está encaminhar, prescrita? né?
para você poder né? encaminhar, orientar, Exato. pedir para Então, o paciente olhar todo, procurar. olhar o paciente como um todo. O paciente não é só uma glicemia aumentada, né? Exatamente. Outros problemas estão corroborando com o processo positivo ou negativo de doença desse paciente. A gente tem que olhar todo esse Exatamente. conjunto. Exatamente. Então, pessoal, vocês viram aí um exemplo claro de que o profissional de saúde treinado para insulinoterapia, ele causa um impacto gigantesco na vida das pessoas. Então, vale para o profissional de saúde que não está treinado entender esta importância perante, né, essa epidemia de diabetes que nós vivemos. E também as pessoas, né, nós profissionais de saúde também orientarmos os nossos pacientes na valorização do atendimento interdisciplinar ou pelo menos multiprofissional, né? Ter mais profissionais de saúde, e quanto mais isso acontecer, mais o conhecimento ele vai se alastrar, né? Então acho que isso é muito importante, a gente entender, valorizar, buscar, por mais farmacêuticos treinados em insulinoterapia como o Enderson, mas também por mais enfermeiros, psicólogos, médicos, né, profissionais de educação física, fisioterapeutas e por aí vai, né? Queria que você falasse para a gente como que você se sente hoje como um profissional de saúde, um farmacêutico que domina a insulinoterapia. Como que você se sente, você e perante os seus pacientes, os seus colegas, para você passar essa mensagem final aí? Quando a gente consegue uma conexão, a gente se abre para o paciente como colaborador, né? Estamos aqui para somar, né? A gente sabe que a gente não vai mudar hábitos de uma noite da noite para o dia. As pessoas elas vivem as suas rotinas. A gente tem que respeitar a rotina do outro, né? A gente não está aqui para mudar a rotina de ninguém. A gente pode sinalizar possíveis melhoras, né? A gente pode tatear, conversar, pontuar, né? Onde pode ser melhorado. Mas depois que a pessoa sai do consultório, a pessoa ela pode fazer tudo aquilo diferente daquilo que foi combinado, né? Então, quando você se coloca à disposição como colaborador, sem falar assim, olha, a sua vida vai seguir, né? Por exemplo, eu posso estar no centro de saúde hoje e amanhã posso estar em outro, né? Mas a sua vida, ela continua. Então, assim, eu quero que você, a partir de agora, você se responsabilize pela sua saúde, né? Que você se comprometa com a sua saúde, né? A gente tirar um pouco aquela coisa assim, eu estou aqui como se fosse uma aula, né? Tipo assim, eu não sei inglês, vamos aprender inglês. Não é esse o propósito, né? Não é o educador, ele não está ali para ensinar a pessoa, mas ele vai nortear a pessoa a se adequar melhor no seu dia a dia, né? Fazer com que a rotina do paciente com diabetes seja mais leve, né? O que ele pode fazer, né, dentro, né, da série de atividades que ele tem, né, que não vai gerar tanto impacto no trabalho, na escola, né, que ele consiga chegar ao fim do dia de uma forma mais leve, né, com menos culpa, ou pelo menos com mais consciência. Mas é muito bom para a gente te ouvir sempre, né? O Endes é um exemplo aí, né, na área de saúde, nosso apoio aí também na rede. E eu queria deixar essa mensagem aí para todos os profissionais de saúde, né? Reflitam bem sobre o seu papel no tratamento do diabetes, na insulinoterapia, né? E perceba também que você pode estar perdendo oportunidade, né? Como o Enderson, de ser reconhecido como um educador em diabetes pelos colegas,
né, pelos pacientes e ter nisso, inclusive, uma opção profissional numa área que está tão carente, né? Parece que tem muito profissional de saúde, mas a educação em diabetes, o tratamento interdisciplinar ainda é uma área carente de profissionais qualificados. Então, eu quero agradecer muito o Enzo pela participação de sempre, pelos aprendizados que a gente sempre tem com ele, com os casos desafiadores dele, né? E deixar essa mensagem aqui, né? Que a gente sempre tem aí a educação como a base do tratamento.